por Deus para fazer esse trabalho tremendo de enfrentar Faraó e libertar Israel, Deus se revela a Moisés como o grande Deus Jeová, o Deus que subsiste por si mesmo. E aí Deus começa a dizer de forma mais apropriada quem Ele realmente é. Se você pega a sua Bíblia e lê o livro de Gênesis, você vê Deus trabalhando dessa forma, mas você vê Deus como o Criador. Mas quando Deus aparece para Moisés em Êxodo, Ele começa a dizer nomes: olha, eu sou o Jeová, aquele que é, eu sou o Jeová Jiré, o Deus da provisão, eu sou o Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara, eu sou Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. A aproximação de Deus começa a ficar mais estreita com Moisés e com esse povo de Israel, porque, repito, o sonho de Deus é trazer o ser humano para perto dele. Dentro desse projeto, Deus se torna mais ousado, mais corajoso em se aproximar. Ele diz: Moisés, constrói um barracão. Era o tabernáculo, e ele constrói, e Deus começa a aparecer naquele lugar. Diz a Bíblia que o povo de Israel olhava para o tabernáculo e via nuvens, colunas de fogo descerem sobre aquilo, uma manifestação visível, sobrenatural de Deus com relação àquela gente. Ou seja, Deus começou a mostrar um pouco do poder dele, um pouco da glória dele, para atrair aquela gente para ele, para aquele povo parar de acreditar num monte de deuses falsos, e um monte de mentiras que o diabo veio criando ao longo dos tempos para divorciar de uma vez por toda a humanidade de Deus. Mas Deus, no seu esforço, começa a se revelar a Israel. Como se isso fosse pouco, então Deus leva Moisés para o monte, e em cima do monte agora Deus dá os mandamentos. Olha, eu estou te dando os 10 mandamentos, e junto com esses 10 mandamentos Deus dá um monte de outras leis, com as quais Deus queria que aquele povo israelita, obedecendo às suas leis, pudesse ser um mínimo justo, ao ponto de se aproximar dele. Olhe para cá, é impossível a gente se aproximar de Deus sendo injustos, pecadores, errantes. Deus não aceita, porque Deus é perfeito. Então Deus deu um monte de leis para que eles aprendessem as leis, e se eles cumprissem aquelas leis, poderiam viver pertinho de Deus, porque Deus os queria perto de si. Mas uma vez mais, o ser humano optou em extravasar o seu eu, os seus desejos pessoais, as suas paixões, de ter o nariz empinado, de dizer: eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, quem manda na minha vida sou eu, e começaram a desobedecer às leis que o próprio Deus escreveu em uma pedra e entregou para eles. Como o nosso coração é rebelde, irmãos, como a nossa natureza humana deseja viver no erro, ao invés de encarar o fato de que a razão principal da nossa existência é Deus. Não há vida sem Deus, não há alegria verdadeira sem Deus, não há prazer verdadeiro se não for a presença de Deus. Deus é tudo que nós podemos ter para viver maravilhosamente bem nesta vida. O povo de Israel não entendeu isso, começaram a desobedecer, e o principal erro deles foi o fato de Deus dizer: olha, vocês são separados, eu separei vocês para mim, eu estou ensinando vocês, cuidando de vocês, vocês são a nação eleita, eu trouxe vocês para mim, não se misturem com outros povos. Mas infelizmente começaram a achar as mulheres dos outros povos bonitas, os homens dos outros povos daquela região da terra de Canaã, bonitos, e começaram a se casar e se juntar com outros povos, infringindo o princípio de que Deus os queria para perto de si. Houve uma mistura, e quando isso aconteceu, Deus veio com justiça. Israel foi levado pelo reino da Síria, 10 tribos e meia, e foram espalhados pelo mundo, e praticamente quase que deixaram de existir. Mas Deus, ainda com seu projeto de trazer a humanidade para perto dele, salvaguardou apenas a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim. Ainda ficou um pouquinho de judeus com os quais Deus podia se relacionar. Eles foram para a Babilônia, ficaram 70 anos lá, e depois retornaram para a sua terra natal, e ali continuaram a cultivar a lei, ensinar a lei de Moisés, dizendo: olha, gente, nós somos povo de Deus, nós não somos pessoas alheias às leis, temos que obedecer, temos que obedecer. Mas o fato é que esse momento em que Deus deu leis ao povo, tornou-se para o povo impossível obedecer essas leis, porque a própria Bíblia diz que quem errasse uma vírgula da lei estaria em pecado, estaria longe de Deus, estaria totalmente desassociado da presença de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer e você vai se lembrar: se nesta vida que você tem aqui na terra, você não viver com Deus,
quando você morrer, também você não vai viver com Deus. Se eu quero após a morte viver com Deus, e não no lugar de exílio, e não no que a Bíblia chama de inferno, então eu tenho que viver com Deus aqui, para que isso aconteça depois da morte. Mas se eu não viver isto aqui, quando eu morrer, também serei reprovado e vou para longe de Deus. Quem aqui quer viver para sempre perto de Deus? Então você tem que viver perto de Deus aqui, porque senão depois da morte também você não vive mais perto de Deus. Então chegou o momento em que não havia outra solução. Olhe para cá. Chegou a plenitude dos tempos, e Deus, para resgatar o homem, fez aquilo que é mais sensacional em tudo que já aconteceu nesse universo. O próprio Deus decidiu vir à terra. Ele tinha Adão e Eva consigo no Éden. Eles escolheram errar, se afastaram. Vamos ver agora se eles, pela consciência que eu coloquei neles, eles vão se aproximar de mim. Não quiseram Deus. Deus mandou o dilúvio. Vamos ver se a família de Noé agora vai querer se organizar em nações e esse povo vai me servir. Também não quiseram Deus, viveram no pecado, violência, prostituição, homossexualismo, bebedice, extravasando todos os desejos pecaminosos, longe de Deus. Deus olha do céu, então vou escolher Abraão. Pronto, Abraão, você vai me seguir. E ele seguiu, e a Bíblia diz que esse camarada virou amigo de Deus. Isaac, você quer me servir? Também vou te servir. Jacó, não vale muita coisa, eu mudo teu nome para Israel, vai me seguir? Vou te seguir. E vieram os filhos de Israel. Pronto, Israel está na terra prometida, vamos me seguir? Vamos te seguir. Mas também abandonaram a Deus. Então Deus veio pessoalmente resolver esse negócio de trazer a humanidade para perto dele. Escolheu uma virgem, uma mulher de fé, e Jesus foi introduzido no ventre daquela mulher, e ele nasceu, e ele veio para resolver essa situação. Jesus veio para ser o homem perfeito, porque, preste atenção, sendo Deus perfeito, santo, e por isso ele é Deus, ele não aceita imperfeições, ele não aceita coisas erradas. Deus é uma pessoa correta, e para que a gente possa se relacionar com Ele, precisamos também ser corretos, senão não tem negócio. Deus não admite se relacionar com pessoas que querem viver nas coisas que o aborrecem. Se você sabe que determinada coisa é errada, e você faz errado, você está se afastando de Deus, porque Deus é correto. Então Jesus veio para cumprir a lei. Alguém poderia dizer: Deus, essa lei que o Senhor deu para Israel, não dá para a gente seguir. Uma hora ou outra a nossa natureza humana, ela não vale nada, uma hora ou outra a gente vai errar. E se eu cometer um errozinho desse, um errinho deste, eu já perdi tudo, não posso mais ficar na tua presença, sou um pecador. Então Deus, para resolver isso de uma vez por todas, mandou Jesus. O próprio Deus veio. A Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado, nunca pecou. Com palavra, com atitude, com pensamento, Jesus foi 100% correto. Jesus foi 100% santo. Jesus foi 100% separado de quaisquer possibilidades de erro. E quando ele foi à cruz, derramando todo o seu sangue, morreu, ele conseguiu passar a vida dele toda aqui sem cometer qualquer tipo de pecado. Então Jesus foi o único ser humano, depois de Adão e Eva, 100% sem erro. Adão e Eva foram feitos sem erros, sem pecado, e pecaram. Jesus não pecou. Então Jesus se tornou um homem justo, um ser humano justo, o único que pode, como homem, se aproximar de Deus. E aí o que Jesus resolveu fazer por nós? Ele resolveu nos salvar. E alguém essa noite pode perguntar: mas como é que Jesus vai me salvar? E você já ouviu tanto isso, né? Olha, Jesus te salva, olha, Jesus te salva. Primeiro, salva de quê? Salva do inferno, salva da morte, salva do diabo, salva de doença, salva de um monte de coisa. Mas como é que Jesus me salva? Primeiro, dentro da salvação, para que eu e você pudéssemos ser aceitos por Deus, Deus precisava olhar para mim e para você e achar-nos justos. Mas como é, pastor Alessandro, que eu vou ser justo diante de Deus, se a minha natureza ruim me leva a errar? Aí é que está o primeiro passo da salvação. Jesus foi 100% justo, e ele resolveu pegar a justiça dele
e dar para mim e para você. Ele cumpriu toda a justiça da lei de Deus e empresta isso de graça para mim e para você. Quando você acredita que Jesus Cristo justo morreu no seu lugar naquela cruz, quando você acredita que o sangue que Ele derramou, da coroa de espinho, das chicotadas nas costas, da perfuração da lança, e todo o sangue, e todo, desde o momento em que Ele começa a orar no jardim de oração, até a hora que Ele morre, todo o sangue, quando você acredita que toda aquela dor, todo aquele sacrifício, toda aquela morte, Ele fez porque Ele te ama, Ele fez porque Ele quer que você se aproxime de Deus, Ele pagou um preço caro, para que você fosse isento de erro, por causa da justiça dEle. Quando você apenas acredita nisso, e decide obedecer a Ele, Deus olha do céu e diz: agora essa mulher é justa, agora esse homem é justo. E alguém pode dizer: como é que pode ele ser justo? Ele não é perfeito. Não, ele é justo porque ele creu no meu filho e recebeu de graça a justiça do meu filho. Salvação em primeira mão é justificação. Diante de Deus, quem peca é pecador e merece ir para o inferno. Mas o simples fato de decidir receber Jesus como Salvador da sua alma e decidir se entregar para Ele, andar com Ele, se você anda com Ele, a justiça dele passa para você. Agora você é justo, agora você é filho de Deus, agora você é filha de Deus, agora você tem direito a falar com Deus, agora você pode entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus, pela ressurreição de Jesus. Deus te recebe. Só que alguns problemas ainda podem acontecer. Quando você crê que Jesus morreu por você, no seu lugar, você recebe de graça a justiça dele. Deus não te olha mais como um malfeitor, alguém ruim que merece ir para o inferno. Deus vai te olhar como justo, por causa da justiça de Jesus. Só que alguém pode dizer: mas pastor, eu continuo tendo a minha natureza ruim, eu continuo tendo aquela tendência ruim de fazer o que não presta. Aquilo que eu não queria fazer, acabei fazendo, eu ainda tenho isso dentro de mim. Então Deus providenciou a segunda etapa da salvação. Primeiro, Ele justifica você, Jesus te dá a justiça dele. Segundo, através da palavra de Deus e do Espírito Santo, Deus nos regenera, ou seja, Deus nos gera outra vez, ou seja, você nasce de novo. Dentro desse corpo que está sentado aqui nessa cadeira, existe a velha criatura, aquilo que você era antes de conhecer Jesus, mas quando você conhece a Jesus, uma nova pessoa passa a existir dentro de você. Agora você não é mais aquela antiga pessoa que só pensava em coisa errada, em morte, em prostituição, em assalto, em assassinato, em passar a perna, em pornografia, seja qual for o tipo de pecado inerente à nossa natureza ruim. Você não é mais só aquela pessoa, passou a existir outra pessoa dentro de você. O apóstolo Paulo chama de homem interior, o apóstolo Paulo chama de nova criatura. Então todo crente que entregou a vida para Jesus, está andando com Jesus na igreja, ele tem dentro dele duas naturezas: a antiga, que não vale nada, e a nova, que vale tudo, porque é um milagre de Deus. Você é justificado, em seguida você é regenerado. Você passa a ter uma outra natureza dentro de você. Por isso é comum muita gente dizer: mas pastor, tem dia que eu estou tão assim com vontade de servir a Deus, eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, eu quero ir para a igreja, eu quero dizimar, eu me afasto das más amizades, eu quero tanto a Deus, eu quero servir, olha, eu amo, olha como é bom ser crente. Mas daí passa um tempo, de repente me vem um desânimo, e me dá aquela vontade de voltar a falar aqueles palavrões, de me irritar, de brigar, de sair no tapa. De vez em quando me dá uma vontade de voltar às pornografias, e me dá uma vontade de fazer coisas, eu nem me conheço mais. É porque dentro de nós existem as duas naturezas, a velha criatura e a nova criatura. Eu me lembro uma vez de alguém explicar da seguinte maneira: tinha um homem que ia para uma rinha de galos, toda rinha um homem ganhava a aposta, ele botava um dinheiro grosso e ele levava tudo. E aí foram descobrir que na verdade ele era o dono dos dois galos. Na semana que o galo branco ganhava,
ele levava as apostas. Na semana que o galo amarelo ganhava, ele levava as apostas. E alguém disse: rapaz, como é que é isso? É fácil. Eu passo uma semana alimentando o galo branco e deixo o amarelo com fome. Aí quando eu solto o narrinho, o branco vai ganhar. Na outra semana eu inverto, eu dou bastante comida para o amarelinho e o branco, coitado, passa fome. Aí eu jogo lá para lutar e ganho o amarelinho. Você tem dentro de você um galo branco e um galo amarelo. O que você mais alimentar, mais será vencedor. Se você alimenta o que a Bíblia chama de carne, que é a criatura antiga, que é aquela pessoa que você era antes de conhecer Jesus, essa carne vai te dominar. E alguém vai dizer: rapaz, fulano era crente, olha como é que está, com palavrão, com ira, com isso, com aquilo, que reações horríveis. Eita, nem parece que está lá na igreja, nem parece que conhece Jesus. É claro, porque está alimentando a natureza ruim. Mas se você todo santo dia mantém a sua amizade com Jesus, falando com Ele, lendo a palavra dEle, tentando estar na presença dEle, então a sua natureza nova, cristã, nascida pelo poder da palavra e do Espírito Santo, essa natureza dominante, ela passa a vencer, ela passa a reger a sua vida. Aí você abre a boca só para falar salmos, vitória, bênção, conquista, Deus é comigo, a vitória é nossa, tudo vai dar certo, as coisas se transformam. E alguém olha para você e diz: meu Deus, essa pessoa não era assim, agora aceitou Jesus, olha como é que mudou. Mudou não porque ela quis mudar, mudou porque Deus fez ela nascer de novo, e essa nova natureza está vencendo. Quem pode glorificar a Deus pelo milagre da salvação? Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi aos céus, e o trabalho dele para levar a gente de volta, para ter amizade com Deus, primeiro, ele emprestou a justiça dele para mim e para você. Quando você entrega a sua vida a Jesus, Deus olha para você e vê o sangue de Jesus em você. Deus te chama de justo, Deus te chama de santo. Mas eu não sou santo, você é santo. Se você tem Jesus, você é santo, porque a santidade de Jesus é emprestada para você. Segundo, mas eu ainda continuo sendo uma pessoa ruim dentro de mim. Aí Deus faz nascer uma pessoa boa dentro de você, e você passa a ter as duas naturezas. E alguém pode dizer: mas pastor, e agora? Eu sou justo, eu criei em Jesus, recebi a justiça dele, tenho duas naturezas, realmente eu mudei tanto, eu nem sei como eu mudei, foi Deus que fez isso dentro de mim. Foi. Agora, como é que eu faço para manter essa natureza nova vencedora? Como é que eu faço para o galo branco vencer? Que alimento é esse? Como é que eu faço? Aí vem a terceira